Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus, né? Nossa família eterna é uma família abençoada e não há como dizer ou falar ao contrário. Meus queridos, nós vamos fazer um estudo aqui sobre o bom pastor. Nós vamos mostrar algumas características, não é? Para que você entenda a passagem de João, capítulo 10. Olha só, deixa eu ler aqui para você. Durante aproximadamente 2 anos, Jesus tinha servido na Galileia, curando, realizando outros milagres, né, que nenhum homem poderia fazer. Agora, tem uma coisa aqui muito importante. Ele ia a Judéia e a Pérea, que eram as regiões vizinhas a Jerusalém, onde outras pessoas veriam os seus milagres. Um homem que havia nascido cego foi curado no tanque de Siloé. Então os líderes religiosos se iraram quando Jesus curou este homem, não é? Por quê? Por que eles se iraram? Pois era outra razão para que o povo reconhecesse Jesus como Messias. E por isso que eles se iraram. Agora, neste cenário de ira, de hostilidade dos líderes religiosos, não é? Para com ele, Jesus contou como ele, que se era o bom pastor, morreria pelas suas ovelhas. Entenda, meu querido, que ovelhas era uma nomenclatura que sempre foi usada para se referir ao povo de Israel. Ovelhas. Não é como os crentes dizem hoje que eles são ovelhas de Jesus, ovelhas de Deus. O título Jesus nem existe mais. Pelo amor que vocês têm a Deus. Deus, o Pai, na pessoa do Filho, veio para morrer em prol dos judeus. Às vezes você lê João 3,16, porque Deus amou o mundo. Querido, mas isso é a língua portuguesa. Mas no original, esse mundo é aeon. O próprio Jesus explica isso no capítulo 10 de Mateus. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel tinha 12 tribos. Casa de Israel não é uma referência a eu e você que nasceríamos 2000 anos depois da cruz. Entenda, por favor. Agora, as qualidades do pastor. Um bom pastor, ele tem familiaridade com cada uma das suas ovelhas. Está falando do pastor de ovelhas, animais. Todo pastor, ele tem familiaridade com suas ovelhas. Ele conhece as que podem se desviar, né, do caminho. Quando o pastor tira as ovelhas do aprisco e leva para o aprisco, porque era o seu lugar de abrigo, ele conhece cada ovelha. Ele sabe que aquelas que estão propensas, não é, a se desviar do caminho, aí os evangélicos, pastores, muito espertos que são, fala que isso aí se refere hoje a quem se desvia de Deus. Quem que se desvia de Deus, querido? O máximo que você pode fazer é sair da denominação, abandonar uma religião, mas ninguém se desvia de Deus. Ou Deus é inferior a você? Ele conhece, o pastor, ele conhece as que podem se desviar e as que precisam de cuidados especiais. Dia e noite, o pastor vigia o seu rebanho e arriscaria a sua própria vida para protegê-las.
qual é o pastor hoje atual dessas denominações que arrisca a sua vida porque de um membro da sua igreja? Você conhece alguém? Seja sincero, queridos, sejam honestos. Eles tiram o que eles podem. Como que o pastor vai arriscar sua vida pela ovelha? Um dos motivos que eu saí, abandonei o sistema religioso, é que uma vez eu estava atravessando um período difícil, não é? No período, uma dificuldade emocional. Eu fui contar para o pastor, ao invés dele tentar resolver, pedir Deus ajuda, ele foi contar para os outros. Era o cara que era o meu pastor. Era o meu pastor. Diz ele que era o meu pastor. E eu considerava ele como meu pastor, que estava nessa porcaria, não entendia nada de Bíblia, não entendia nada sobre Deus, achava que entendia. Então o pastor, na época, ele arriscaria. É porque aqui no Brasil a gente não é comum, né, a gente ver criação de ovelhas. Mas os países onde criam ovelhas, os pastores, eles fazem isso. Mas pastor de ovelha é animal. Não era para existir pastor de gente como tem hoje, não. Pastor arriscando a vida pela ovelha, só se for em outro mundo ou em outra geração. Então, o pastor, ele pediria que outra pessoa cuidasse do rebanho enquanto ele saía para procurar a desgarrada. Você vê isso hoje? No mundo espiritual? Aonde que tem isso? Um bom pastor de animais, ele sempre lidera o seu rebanho e nunca as empurra para o precipício. Hoje, dentro das denominações, o pastor, ele está tão empurrando as pessoas para o precipício que você nem se dá conta. Se você chegar com R$500 na denominação, ou perto do pastor, fala assim: pastor, esses R$500 aqui eu tinha que dar o dízimo, mas eu estou precisando pagar uma dívida e fazer compra para minha casa. O pastor fala assim: ó, se você não der o dízimo, você for pagar sua dívida e comprar alimento para sua casa, a situação para você vai piorar. Isso é um precipício ou não é? É só você frequentar uma denominação para você ver aonde que esses pastores, entre aspas, estão jogando as pessoas. Um precipício espiritual, um precipício que não tem tamanho. Agora, a diferença desses pastores de hoje para Jesus Cristo é essa aqui, ó. Um bom pastor, ele sempre lidera, agora eu vou trazer para Jesus Cristo, o seu rebanho, e nunca as empurra para o precipício. Todos os dias ele encontra comida, encontra água, e todas as noites, no sentido espiritual, tá? Que pode ser os revés da vida, ele as leva de volta para a segurança do curral. Sabendo disso, é fácil de ver por que Jesus foi chamado de um bom pastor. Lembre-se, esse título era enquanto o próprio Deus estava na pessoa do Filho no meio do povo de Israel. Uma característica de ovelhas que você talvez não saiba é que ovelhas são animais indefesos. Elas podem peregrinar sem objetivo pelo campo,
são incapazes de se defender. Por esta razão, os pastores constroem apriscos para suas ovelhas. O aprisco que o pastor fala que você tem que estar hoje é aonde? Uma casa, né, física, feita de tijolo. Mas por que o pastor bota você lá dentro? É para te proteger ou para arrancar o seu couro? A sua gordura? A sua lã? Olha como que é construído os apriscos de hoje. Tá vendo essas plantinhas aqui atrás, irmãos? Ó, a minha esposa, ela é funcionária pública. Ela administra o almoxarifado da cidade. Ela tem que bater ponto todo dia, 4 horas da manhã. Ela sai de casa 3h40 da manhã, de segunda a sexta. E só chega em casa 6h30 da tarde. Aí você tá vendo essa plantinha bonita assim? A minha esposa fala com as amigas dela, com os amigos de trabalhar. Lá em casa, as plantas, quem cuida é Alberto. Quem cuida da casa é Alberto. E é verdade, irmãos. Eu adoro plantas. Eu sou fanático por plantas. Gosto muito de planta. É planta e água. Eu acho que eu bebo uns 10 litros d'água por dia. Sei lá. Eu adoro planta. É porque você está vendo só um pedacinho aqui no vídeo, mas aqui é cercado de planta. Adoro planta. Então, querido, os apriscos que os pastores falam hoje são as denominações. E por que eles precisam colocar você lá dentro? Para quê? Para tirar o dinheiro de você. Para te ameaçar com o fogo do inferno. Para te amedrontar do fogo do inferno. Para meter medo em você. Isso é que eles chamam de aprisco. Só que na visão de Jesus, João 10, aprisco era para proteger, era para a segurança das ovelhas. Hoje os templos não é para segurança de ninguém, é para insegurança. Aprendam isso. Porque as ovelhas, elas não têm capacidade de se proteger sozinhas. Elas não têm capacidade de se defender sozinhas. O aprisco, ou o chamado curral, era um lugar de abrigo para as ovelhas. Um curral simples era construído de 4 paredes, feito de pedra recolhida. Isso aqui que eu estou lendo é a historicidade, tá, querido? É historicidade, é características. Eu estou lendo aqui. Eu não fiz um script para colocar aqui, não. Eu estou lendo a historicidade. Então, os muros desse aprisco tinham altura suficiente para manter do lado de fora os animais selvagens. Olha que interessante. Enquanto os muros desse aprisco eram construídos alto para as ovelhas ficar protegidas dos animais selvagens, hoje os pastores constroem o templo, a catedral, mas pior que quem vai prejudicar as ovelhas está lá dentro. Olha que interessante. Não está lá fora. Interessante isso, não é? É a mesma coisa que eu construir um muro em volta da minha casa para proteger de alguém ou de alguma coisa, mas o bandido está dentro do quintal.
Adiantou alguma coisa? Rapaz, que situação, hein? Aí você vê, alguns muros tinham espinho junto ao topo para desencorajar os ladrões. Oh, meu Deus! O que encoraja os pastores a montar igreja e a construir templo é justamente o salário que você ganha. Chega um médico que quer se tornar membro ali da denominação e chega um pedreiro. Para você ver quem vai ter mais prioridade. É o médico ou é o pedreiro? É o médico, o professor ou é o mecânico? Interessante, né? É interessante. Agora, querido, dá para você ver por que eles têm tanta raiva do Evangelho Eterno. É porque o Evangelho Eterno desmascara esses homens. Mas a gente busca conhecimento, busca entendimento. Eu estou descrevendo para você o capítulo 10 de João. Aí você vê, nesses apriscos havia uma única entrada e um pastor podia ser encontrado ali guardando as suas ovelhas. Era comum que muitos pastores usassem o mesmo curral e vigiassem a entrada em turnos. Os pastores não se preocupavam em impedir que suas ovelhas se misturassem, porque cada ovelha conhecia o chamado do seu pastor, normalmente com um grito em voz alta. Mas por quê que o capítulo 10 de João diz que quando Jesus veio, ele veio justamente para tirar as ovelhas dali de dentro? Caraca! Deu para entender o sentido da coisa? Porque o aprisco que Jesus estava falando naquela época era justamente o templo judeu em que as pessoas iam para lá oferecer sacrifício àquelas ovelhas que estavam ali fazendo sacrifício por causa da lei de Moisés, eles que eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje? Hoje, se você fosse trazer para o século 21, hoje, quem são as ovelhas perdidas? Quem seria, no caso? As pessoas que estão dentro de um templo, sendo monitorado, guardado, entre aspas, por um cara que se diz pastor. Na verdade, o pastor que deveria estar protegendo essas pessoas é esse homem que está botando as pessoas lá dentro para justamente fazer o quê? Arrancar o couro, arrancar a gordura, arrancar a lã dessas pessoas em nome de Deus e dizendo que é Deus que manda. Aí Jesus vem, arrebenta com aquele paradigma e fala assim: eu vim e as minhas ovelhas que ouvem a minha voz, o porteiro vai abrir e elas vão sair porque ouviram a minha voz. E lá fora eu vou mostrar a vocês que lá tem pastagem verdejante. Aí Jesus fala assim: as que não ouvem a minha voz, ou seja, aquelas que querem ficar lá dentro, não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas que me ouvem, me seguem e vão após o seu pastor, que é pastor de verdade. Cuidado, 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 cuidado. Não confunda as coisas. Deus te abençoe e te guarde. Tchau.